Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Carlos. Olha só, bom dia, Mila. Bom dia, querida Lourdes. É uma alegria imensa nessa manhã de domingo, dia de eleições na nossa cidade, nós estarmos aqui juntos para estudar o Evangelho. Um domingo de muita alegria para todos nós. Eu estou aqui ouvindo o som dos passarinhos, daqui a pouco vai ter o som dos cachorrinhos, para nós estudarmos juntos o nosso Evangelho, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Um bom dia especial para todos da Casa do Caminho, essa casa tão querida, tão bonita, dirigida tão bem pela nossa querida Graça Freire, nossa mãezona querida, né? Que tem esse grupo de trabalhadores tão ativos, tão maravilhosos, tão combativos na obra do Cristo. Isso é muito bom, isso deixa o nosso coração muito mais alegre. Parabéns para toda a equipe, parabéns ao Carlos, parabéns ao Anelso, parabéns a Evelyn, parabéns a Lourdes, a toda a equipe. E hoje, pessoal, nós vamos estudar um tema muito legal. Tá? Vamos estudar um tema muito legal. E é preciso que a gente, ao estudar o tema, vá fazendo as nossas reflexões, tá? Se houver necessidade, que bom que ficará gravado no site da Casa do Caminho e da Casa do Simão Pedro Pescador, né? Esse vídeo, para que nós possamos refletir. Porque quando eu estava estudando essa semana, vieram muitos puxões de orelhas para mim, sabe? Aí eu digo, poxa, será que isso vai transparecer também na conversa que a gente vai ter lá no domingo? Então, se por um acaso vocês ficarem com vontade de assistir, que bom que vai ficar gravado. E um outro detalhe é o seguinte, se vocês desejarem colocar uma vasilha de água para magnetização, no final do estudo, os nossos amigos espirituais, de cada um dos que estão presentes e assistindo o evento, junto com os amigos espirituais da Casa do Caminho, e eles irão magnetizar essa água para nós, tá bom? Se você quiser fazer alguma colocação, fique à vontade para fazer e escrever no chat. Nós vamos estar acompanhando aqui para poder interagir um pouco mais com essa equipe tão bonita de trabalhadores. Tá legal? Então vamos para o nosso domingo. Vamos para o nosso domingo, que isso aqui é a coisa bonita da vida. Vamos lá. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos ouvir o canto dos pássaros que hoje pela manhã está nos acompanhando. A brisa dessa manhã serena, depois de uma madrugada gostosa e cheia de chuvas. Gratidão, Senhor Jesus. Muito grato nós te somos. Pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tanta proteção, pela divina providência, por esses amigos espirituais que se juntam a nós nesse momento, para nos ajudar nas nossas reflexões. Que esse domingo de civismo seja um domingo muito lindo, cheio de amor, cheio de esperança, cheio de renovação. Esse é o nosso propósito neste domingo, Senhor. Que o teu amor tome conta de todos nós sempre. Que assim seja.
Então vamos lá, pessoal. Vamos embora. Vamos para frente. Vou colocar aqui. Vamos para frente. Olha só. Um dia muito feliz para todos nós. Olha, seja bem-vinda, querida Graça. Já mandamos um alô para você, viu? Seja bem-vinda, Leda. Vamos à frente, pessoal. O som está bom? Vocês vão respondendo aí. Se não tiver, a gente vai fazendo os ajustes aqui. O nosso tema de hoje é esse que está aqui. É o capítulo 5. É o primeiro item trabalhado por Kardec no capítulo 5. Tá? Bem-aventurados os aflitos. E Kardec é um pedagogo por excelência. E esse é o primeiro capítulo que é direcionado para nós. Para nós. Ele já escreveu os primeiros 5 capítulos, antes do 5º, né, porque tem a introdução, para embasar o seu pensamento. Ele vai fazer a introdução, aí vai escrever para nós: não vim destruir a lei. Para que nós possamos perceber que a doutrina espírita, que traz uma perna filosófica e uma perna científica neste momento, vai complementar a perna religiosa que foi trazida ao povo judeu lá atrás. Não vim destruir a lei é a Torá. Aí ele vai fazer o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Vai trazer as falas de Jesus que embasam toda a doutrina espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, mostrando que os reinos paralelos existem e que ele quer fazer morada no nosso coração. Aí ele vai formatar o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, mostrando que esses reinos paralelos têm cantos diversos em todo o universo. E vai trazer o capítulo 4, que é o capítulo que fala de reencarnação. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esses 4 primeiros capítulos, os estudiosos da doutrina espírita, dentre os quais eu não estou presente, né, para vocês não pensarem que é coisa minha, eles dizem que isso é o nosso caminho, é a base para nós entendermos o capítulo 5 a partir do capítulo 5. E esse capítulo 5, ele começa para nos situar. Ele vai falar de nós. Vai falar para dentro de nós. Não é a primeira bem-aventurança, viu? Mas é o retrato do nosso momento de evolução. E aí, o que vai ocorrer? Ele vai trazer o nosso estudo de hoje e os próximos, das próximas semanas, porque eu já percebi que ele vai continuar nas próximas semanas. Nós vamos estudar hoje o item 3, que fala da justiça das aflições. Tá ok? E ó, tô vendo aqui, hein? Bom dia, tá? Para a Gabriela, para a Marleide, para a Maria Sulamita, para a Rafaela, para a Edileuza. Um grande abraço, sejam todos bem-vindos, tá? Obrigado pelo feedback, Lourdes. Que bom que o som está chegando legal. Então nós vamos estudar hoje a justiça das aflições, que é o nosso retrato.
a partir desse capítulo, que é o mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem 29 itens, é o que mais tem instruções dos Espíritos, é o que mais tem considerações de Kardec, é aquele que a gente precisa centrar bastante, mas muita atenção, para poder olhar para dentro da gente e para poder caminhar. Nós vamos ter a oportunidade de trabalhar o nosso desenvolvimento no caminho. Esses 4 primeiros capítulos são a verdade. E a partir do 5º, Kardec vai nos dar o caminho. Jesus não nos disse que era o caminho, a verdade, a vida? Pois é isso aqui. E para a gente poder entender a justiça das aflições, nós vamos conceituar a aflição. Vamos conceituar a aflição. O que é aflição? Quando Jesus falou sobre aflição e sobre choro no monte, ele não estava falando só para choro e para aflição. Ele queria trazer um conjunto de distúrbios íntimos que nós sentimos e que nos afastam da felicidade, que nos afastam de Deus, que nos afastam da plenitude. E eu fui lá no dicionário Aurélio para buscar um conceito para a gente poder entender a amplitude desse conceito de aflição. Olha o que está lá escrito no Aurélio. Aflição significa sofrimento, agonia, atribulação, angústia, tristeza, mágoa, pesar, dor, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento, tortura. E tem mais um termo que o espírita gosta muito: vicissitude. Pois é. Então, vocês estão vendo que pelo conjunto é tudo que a gente não quer. Pelo conjunto da obra aqui, é tudo aquilo que nos faz infeliz, que não nos deixa ser pleno. É disso que Jesus está falando conosco. É esse o tema que Kardec escolheu para o capítulo 5, e nós vamos entender por que é justo, qual é a justiça dessas aflições dentro de nós. Então vamos à frente. Olha só. Vamos colocar aqui um vídeo no Sermão do Monte, de onde Kardec extraiu 3 versos. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bom dia para a Antônia também. Receba um abraço fraterno. Então nós vimos aqui o início do Sermão do Monte. O sermão, a parte que fala das bem-aventuranças. E Kardec fez um recorte de três versos. O verso 4, o verso 6 e o verso 10 do Evangelho de Mateus. E trouxe para a gente fazer esse estudo de hoje. E nós vamos encontrar, então, 3 versos escolhidos por Kardec para justificar a justiça das nossas aflições. Vamos à frente, então, para poder entender bem isso. O primeiro verso que Kardec trouxe é o verso 4 desse capítulo 5 de Mateus, né? A gente agora já está estudando o nosso item de hoje. E lá Jesus diz assim: bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque eles serão consolados. Então, observe o seguinte. Ele foi direto para o nosso coração. Porque ainda hoje nós temos dificuldade de nos perceber como sofredores. E existem coisas que estão dentro do nosso íntimo e que nós não registramos como aflição. E nós vivemos a vida da gente ainda, tirando logicamente, né, o pessoal do grupo Tomás de Aquino, o pessoal da Casa do Caminho, a Casa do Pescador. O pessoal aí fora chora muito. Reclama muito da vida. Meu Deus, por que eu sofro tanto? Será que eu joguei pedra na cruz? Será que eu fiz striptease na Santa Ceia? Por que eu, que sou uma pessoa que procura fazer as coisas todas certinhas, não cresce na velocidade que esse monte de facínora aqui, bandido, de pessoas más, de má vida, que progridem materialmente tão rapidamente? Ou então, ninguém merece essa situação pelo qual estou passando. Essa pandemia tem me deixado muito infeliz. Nós apresentamos formas diversas de aflições. Formas diversas de choros íntimos. E isso nos tira, nos suga a felicidade. Porque o pessoal lá fora não faz como o pessoal na Casa do Caminho. Não agradece por tudo o que acontece. E esse é que é o grande problema. Porque tem pessoas que choram de um jeito e tem pessoas que choram de outros jeitos. Afinal de contas, para quem Jesus estava falando naquele momento? Quem são os que choram e que realmente serão atingidos pelo chamado de Jesus? Porque ele está prometendo, né? Ó, pessoal, vai ser feliz aqueles que chorarem. Serão bem-aventurados aqueles que chorarem. Eles serão consolados. Quer dizer, basta chorar que nós teremos o reino dos céus. E isso não é verdadeiro.
é necessário uma certa maturidade do espírito para poder compreender melhor para quem é esse chamado. Que tipo de choro é este? Que tipo de choro é este, Senhor? Então, nós trouxemos 2 grandes grupos de choros aqui, para a gente refletir. Será que é o grupo daqueles que sofrem, se revoltam, se desesperam? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que não. Esses não são os que têm consolo. Não é para esses a promessa de Jesus. Não é para aqueles que se revoltam, não é para aqueles que se desesperam, não são daqueles que não conseguem perceber a beleza da justiça divina ajudando a gente a progredir. Existe um jeito de chorar. Tá? Existe um jeito que é este aqui. Aqueles que aprenderam a chorar com resignação e com paciência. Nós vamos entender bem isso. Porque quando a gente está aflito, a aflição ela causa dentro da gente um desconforto muito forte. Então eu estou irritado com alguém, está lá o desconforto. Eu estou triste com alguém, está lá a distonia. Eu estou aprendendo a ter raiva, aprendendo não, né? Tendo raiva de alguém, estou em depressão, estou ansioso, querendo correr, fazer as coisas o tempo todo, estão lá os distúrbios dentro de mim. E aí, o que eu faço com essas aflições? Por que elas estão dentro de mim? Como é que elas chegaram dentro de mim? O que eu faço com esse sofrimento? Aí é que está a sabedoria de Jesus. Porque os sofrimentos, eles vão fazer com que a gente perceba dentro de nós que tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, precisa de um tratamento para parar de doer. Se nós já entendemos esse tratamento, nós começamos a operar esse tratamento dentro de nós e começamos a tratar as angústias que nós carregamos. É isso mesmo, Carlos. É o bem sofrer. É enfrentar com resignação. E essa resignação, pessoal, não significa de forma alguma a aceitação tola de um estado. Não é isso. Não é a acomodação. A resignação é uma aceitação dinâmica. É quando nós sabemos que não podemos com aquela dificuldade e vamos buscar um outro significado para aquilo que está acontecendo conosco e que nós não gostamos. Então, imagina para uma criança. Dá um exemplo aqui. Que recebeu palmada da mamãe quando criança. Eu. Né? Porque eu saí de casa, não avisei ela, fui jogar bola. Quando voltei estava todo sujo, todo enlameado, todo ferido. E ela chegou e disse, menino, ficou agoniada quando viu aquele quadro e dá uma palmada no filho. E quando ela dá uma palmada no filho, o filho fica com raiva, se sente desamado. Se sente sem o amor da mãe. Irritado.
diz que vai fugir de casa, diz que vai continuar fazendo aquilo, diz que vai ser marginal. Fala para a mãe ainda assim: mamãe, eu vou ser marginal, porque tu me bate tanto eu sendo bom, não tem vantagem eu ser bom. Mas aí os anos vão passando. Aí 40 anos depois, a gente senta do lado da mãe. E a mãe vai lembrar daquele episódio. E aí os dois começam a rir. Porque passado um determinado tempo, eles percebem que aquela atitude era uma atitude necessária para a educação dos filhos. E ao invés de ter raiva, ódio, aqueles sentimentos ruins lá daquele momento da infância, a gente consegue entender, dar um novo significado, ressignificar e perceber que aquilo era para o nosso bem. É esse tipo de sofrimento que Jesus está falando. Aquele que a gente não compreende no primeiro momento, mas vai confiar em Deus. Vai buscar alternativas para sair dele e vai buscar um novo significado para aquele aprendizado. É esse tipo de maturidade espiritual para quem vai poder entender o que está dentro de si para poder carregar melhor o fardo. Bom dia, Adriana. Seja bem-vinda também, querida. Bom, aí nós vamos pegar o outro verso. E nesse verso, Jesus diz assim, lá no verso 6, bem-aventurados os famintos, os fomeados, os que têm fome, e os que têm sede de justiça. Porque esses que têm sede de justiça serão saciados. Olha que bem-aventurança linda, olha que promessa maravilhosa que Jesus faz para nós. Para aqueles que sofrem, para aqueles que têm aflições. Porque para nós, muitos lá fora, ainda entendem justiça como perseguição às pessoas, como vingança. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, a pessoa pensa assim, olha, aquele ali me ofendeu, Deus, tu toma conta de mim e dá o troco para ele. A gente deseja mal para os outros. Ó, fulano matou a meu vizinho aqui e eu gostava muito do meu vizinho. Esse merece cadeia. Olha, fulano ali é um criminoso, está vendendo droga. Esse não merece o reino dos céus. Esse merece ir para o inferno. Nós tratamos justiça ainda desta forma. Deus está vendo, vai ser justo, vai me honrar. E não é desse tipo de justiça que Jesus está falando. Jesus está falando da justiça divina, que está envolvida junto com amor e com caridade, como nós bem conhecemos, na lei de amor, de justiça e caridade. E que tem um mandamento dado por Jesus que representa a justiça, com várias explicações. Amarás o teu Deus de todo o coração, sentimento e alma, e ao teu próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o sentido de justiça. Não tem coisa mais justa do que isso. Eu quero para mim somente o amor. Amor de Deus, amor a mim mesmo, amor ao meu próximo. Olha que coisa linda e mais justa. É isso que eu quero. E é isso que a lei propõe para nós. E é isso que Jesus está colocando neste mandamento quando diz assim, olha, bem-aventurados aqueles que têm fome, os famintos, os que têm sede dessa lei dentro de si.
Porque quando a gente está sofrendo, nós sentimos o desarranjo e queremos o equilíbrio para dentro de nós. Mas, meu Deus, por que eu tenho tão pouco e fulanos têm tanto? Ó, tem um desequilíbrio. Eu estou dizendo o seguinte, ó, tem alguma coisa injusta aqui nesse jogo. Eu quero viver feliz. E esse sentimento íntimo de injustiça que nós temos vai fazer com que nós caminhemos em busca do equilíbrio, observando a lei de amor, observando como é que eu posso trabalhar a minha relação com os próximos, comigo mesmo e com Deus. E a busca desse equilíbrio vai fazer com que as aflições que estão dentro de nós todas desapareçam. É disso que Jesus está falando aqui nesse passo. É o nosso aprendizado. Ele vai para o verso 10, que nós assistimos no vídeo com Jesus. Olha aí o verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Lá naquele outro verso, eram aqueles que tinham fome e sede, que desejam muito. Agora são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Porque nós também erramos. E quando nós erramos, nós causamos dor aos outros. E o pessoal não é igual ao pessoal lá da casa do caminho, lá da casa do pescador. Aí fora o pessoal quer vingança e começa a nos perseguir com a ansiedade de equilibrar e de buscar justiça, embora não seja justiça, seja muito mais uma atitude de retaliação, uma atitude de vingança. Então o que ocorre? Esses corações que são perseguidos por outros por causa da justiça, eles já ofenderam. Portanto, eles estão devendo a sua própria consciência, devendo a lei de amor. E em algum momento terão que se quitar com a lei de amor. E como eles já estão sendo perseguidos por essa tentativa de fazer justiça, vão chegar mais rápido à quitação dos seus resgates, aos seus aprendizados. E isso vai fazer com que ele possa agradecer, porque não está mais necessitando se quitar com a sua própria consciência. Vai se sentir melhor. Vai se sentir quites com a lei de Deus. Então, as aflições que estão dentro de nós, quando nós passamos por ela e mudamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir aquilo, isso traz um alívio imenso para nós. Porque nós olhamos o mal que nos querem fazer com outros olhos, agradecemos a Deus e seguimos em frente no nosso aprendizado. É disso que Jesus está falando. É essa bem-aventurança que Ele está prometendo para nós. Aqueles que se ajustam melhor com a lei de amor, com mais rapidez, chegam mais rápido à felicidade. Aqueles que percebem melhor a lei de Deus, conversando conosco dentro do nosso coração, chegam melhor à plenitude, chegam mais rápido. É isso que Ele está prometendo nesse passo. E aí nós vamos para o nosso Evangelho e para o livro Céu e Inferno, para poder perceber, então, o resumo dessa justiça das aflições. E lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, está dito assim, olha, para todo sofrimento há uma causa.
Se tu estás sentindo essa aflição dentro de ti, tem uma causa. Está triste? Por que tu ficas triste? Está irritado? Por que tu fica irritado? Fizeram uma boa contigo? Perdeu o equilíbrio? Por que fizeram uma boa contigo e por que tu perde o equilíbrio? Está depressivo? Ansioso? Por quê? Por que tu ainda responde dessa vez, desta forma, deste jeito, para o que tu estás sendo chamado a apresentar diante de ti? Todo sofrimento tem uma causa externa que se reflete no mundo interno. Se Deus é justo, essa causa há de ser justa. É a segunda colocação que está. Não existe aflição injusta. Tudo que acontece conosco fora é para fazer com que nós dentro nos modifiquemos, porque dentro ainda existe a rigidez dos sentimentos e das emoções. Não existe causa injusta. Perante a justiça de Deus, todas as nossas ações, boas e más, são consideradas de forma muito rigorosa. Consideração, tá? Elas são sopesadas. Embora sejam relativizadas, elas são consideradas. E as leis divinas dão a cada um de nós segundo as nossas próprias obras. Esse é o resumo da justiça das aflições, que nós precisamos meditar e trazer para nós. Olha aí. Tem dicas valiosas aí, pessoal. Porque nós podemos trabalhar dentro de nós esses sofrimentos e colocar em cima deles uma plantação nova. Ao invés de eu plantar, porque eu estou recolhendo, né? A minha aflição íntima é resultado da plantação que eu fiz em mim mesmo, nesta vida e para trás. Há uma causa, e uma causa que está consolidada dentro de mim, e que eu preciso perceber como é que eu vou fazer para mudar essas reações dentro de mim. Então, se eu sinto, e hoje nós já percebemos, que esta causa não é boa, eu imediatamente vou modificar a minha forma de pensar, vou modificar a minha forma de agir para fazer uma nova plantação e colher de forma diferente. Pode ser que eu erre de novo, não tem problema nenhum. Mas o importante é que eu comece a mudar a minha forma de agir. O importante é que nós não façamos como a maioria dos espíritos que estão fora da casa do caminho fazem. Como é que eles fazem? Eles não corrigem nada aqui. Não demonstram nenhum tipo de arrependimento e não demonstram nenhum tipo de remorso pelas ações equivocadas que perpetram. Esperam desencarnar para se arrepender. Aí sofrem lá no plano espiritual. Nós temos que bem sofrer aqui, já percebendo os motivos e já alterando a nossa forma de agir. Nós não necessitamos esperar desencarnar para poder modificar, para poder trazer uma nova forma de ver a vida e de participar da construção do mundo junto com Jesus e com Deus. Chega de más atitudes.
necessitamos das boas ações. E isso faz com que nós façamos uma outra reflexão sobre o significado dessas aflições, para que a gente possa compreender, quando eu estou aflito, o que é que significa isso para mim. Porque uma aflição, ela traz para mim um desequilíbrio dentro de mim. Eu me sinto mal. Estou triste. Estou chateado. Estou ansioso. Estou depressivo. Estou diante da minha própria consciência, como está escrito na questão 621, e a minha própria consciência está gritando comigo no momento da aflição: tem algo errado. Está errado. Muda, por favor. Ficou longe da lei de amor, tu está te afastando do Pai. Chega perto, sintoniza melhor para te ser mais feliz. Então, no momento em que eu estou aflito, é esta a voz íntima que vem. Porque está registrado dentro da minha consciência a lei de Deus. E eu estou em desacordo com a lei de Deus. Deus não quer que a gente sofra. Se Deus não quer que a gente sofra, está errado. Eu tenho que alterar. Então, bora alterar. E o que significa, então, essas aflições? A primeira coisa é: as aflições são bênçãos de Deus. Gente, isso não é apologia a sofrimento. Mas se eu não perceber desta forma, eu não vou conseguir ressignificar. Eu preciso ressignificar. Então eu tenho que perceber o lado positivo das aflições. Como diz o nosso Evangelho, né? As aflições, as dores e os sofrimentos são bênçãos que Deus nos envia. Por que elas são bênçãos que Deus nos envia? Primeiro, porque são meio de progresso. Quando dói em mim, eu vou modificar minha forma de fazer. Então, se está doendo, eu vou fazer diferente. Posso até errar, mas vou fazer diferente. E no que eu vou fazer diferente, eu progredi. Porque coloquei a minha mente mais aberta, buscando soluções novas. Portanto, o sofrimento é uma bênção que Deus envia, vai fazer eu progredir. É uma advertência de que procedeu mal. A consciência não está gritando? A consciência só grita silenciosamente conosco, nos fazendo sentir mal, porque eu não estou sintonizado com a lei de Deus. Eu preciso sintonizar com a lei de Deus. Eu preciso sintonizar com a lei de amor, com a lei de justiça e caridade. Então, tu estás irritado? Desintonizou? Faz uma oração e te sintoniza com a paciência, que é a lei de Deus. É a lei de amor, de justiça e caridade dentro da gente. Coloca a caridade dentro de ti. Ela te advertiu. A raiva deixou a gente todo desequilibrado. Ela está te advertindo de que tu necessitas te equilibrar. Está triste? Do mesmo jeito, coloca alegria. Está depressivo? Dá um novo sentido para a tua vida. Larga a tristeza. Vem para a vida. A tua consciência está lá. Estou sofrendo, coitadinho de mim, depressivo. Ok. Está na hora de buscar um novo patamar e lutar contra essa tristeza, porque ela está claramente me mostrando que eu estou me afastando da felicidade. Então toda aflição é uma advertência de que eu estou procedendo mal para com a lei de amor. E eu preciso sair dali. Vou progredir e vou sair daquele momento de aflição.
Portanto, são bênçãos que Deus envia para nós. Traz experiência para nós, porque com os erros é que nós iremos construir o nosso futuro. Ninguém aprende sem erro, pessoal. Ninguém aprende sem a experiência. E é a partir dos erros que eu vou construir os acertos. Eu vou acertar a partir do momento em que eu reconheço em mim os erros, reconheço em mim as dificuldades que carrego, reconheço em mim os vícios morais e, portanto, tenho oportunidade de, me autodescobrindo, me autoamar. Trazer o auto-amor para dentro de mim. Então eu tenho a experiência como essa ferramenta. Por isso, as aflições são bênçãos que Deus nos envia. Faz sentir a diferença entre o bem e o mal. Está lá dentro de mim. Eu sei o que é felicidade, eu sinto, porque a consciência está me dizendo sempre o que é felicidade. E quando eu não estou feliz, eu fico com o pêndulo entre um lado e outro dentro de mim. Dizendo assim, ó, tu está muito infeliz. Está querendo vingança? Tu está muito infeliz. Estás ali melancólico, estás muito infeliz. Tu sabes o que é a felicidade, porque está registrado dentro de ti, e tu sabes o que é a infelicidade. Tu tens o bem e o mal dentro de ti. Por isso as aflições são bênçãos que Deus nos envia. Faz ver para nós a necessidade de melhorias. Pronto. Por esses motivos, bastam esses, nós vamos perceber que as aflições são bênçãos que Deus nos envia. E essas aflições, elas estão dentro da minha mente e eu faço com que elas transpassem de dentro da minha mente para o meu mundo físico. É a lei de causa e efeito. Eu sinto o que eu estou produzindo. E eu tenho essas emoções primárias. Aqui eu vou colocar um trabalho da professora Louise Hay. Depois, aqueles que quiserem podem me pedir ao Carlos que eu vou mandar para ele o livro em que ela relata essas experiências que nós vamos colocar aqui. Ela percebeu nos seus consultórios que essas emoções primárias, quando desequilibradas, raiva desequilibrada, medo desequilibrado, né? Momento como a gente está agora, pandemia, todo mundo com medo muito lá em cima, precisa sorrir, precisa trazer Jesus mais para perto, está desequilibrado, nojo desequilibrados, tristeza desequilibrados, nós temos aí uma fonte de desequilíbrios mentais que irão se manifestar no nosso mundo físico. Nós escolhemos aqui uma dúzia, mas tem mais de 100 desses movimentos de causa e efeito entre a nossa mente e o nosso corpo. E estão nesse trabalho da professora Louise Hay. Então, por exemplo, quando eu estou sentindo alergia é efeito, não é causa. Ela é efeito do que eu estou pensando, é efeito do que eu estou agindo, de como eu estou agindo. As alergias normalmente, não é uma regra, tá, pessoal? Aparecem nas pessoas nervosas, irritadiças e com a atitude de outras pessoas em sua volta. Então eu estou me irritando e ficando nervoso com a atitude das outras pessoas em minha volta. E isso vai fazendo com que dentro de mim eu crie processos que a minha mente vai recolocar como alergia. As doenças respiratórias, da mesma forma, são efeitos. Quais são as prováveis causas? As pessoas desenvolvem isso quando estão desesperadas, correndo atrás para fazer várias coisas ao mesmo tempo, várias atividades ao mesmo tempo. Então essa angústia, esse desespero, essas velocidades para fazer muitas coisas ao mesmo tempo,
uma das causas ela é das doenças respiratórias, porque está em desequilíbrio. As doenças do coração são efeitos, são desenvolvidas por pessoas que não conseguem viver amor e felicidade dentro de si. Aparentam viver amor e felicidade, mas não conseguem trazer amor e felicidade para dentro de si. Tá? Pessoal com pressão alta aí. Pessoal com distúrbio no coração. Cuidado. As dores no corpo são efeitos. Culpa. Há o medo de ser punido. Fiz coisa errada e estou com medo. A bulimia. Pessoal que come nada para ser magro. Estamos voltando aqui, tá? Houve uma desconexão aqui e está voltando. Está voltando aqui. Calma. Pronto. Então essa artrite, ela é essa rigidez. Ela demonstra que a pessoa está com um comportamento psicológico muito rígido. E isso vai afetar o seu corpo. Asma, complexo de culpa, cânceres. Normalmente está associado a ódios, ressentimentos e mágoas profundas. Problemas de coluna aparecem sempre nas pessoas que gostam de fazer todas as tarefas sozinhas. Não gostam de ninguém ajudando, que não pede para ninguém. Ou seja, aquelas que gostam de carregar o peso dos outros nas costas. A obesidade mostra para a gente uma insegurança e uma necessidade de criar um escudo de defesa. Então eu estou com medo das ameaças externas, eu crio um escudo. E o escudo, na área da barriga, aquele escudão bacana de gordura, é o primeiro lugar que eu estou criando. O instinto está trabalhando dentro de nós para criar esse escudo de proteção. As doenças do fígado, por exemplo. Gente, esse livro é muito interessante. Recomendo a todos a leitura. São desenvolvidas por pessoas que acumulam raiva e rancor. Eu parei aqui porque são muitos, são quase 100. E nós trouxemos só uma dúzia. E aí eu queria trazer uma mensagem final do Espírito Emmanuel, porque essa mostrou para a gente a relação entre a nossa mente e o nosso corpo, para que a gente possa perceber que os motivos das nossas aflições, eles são justos, estão dentro de nós e nos provocam desordem, e que nós podemos, a partir dos efeitos, perceber o que precisamos melhorar para obter felicidade dentro de nós. E Emmanuel diz assim, olha pessoal, examina a tua própria aflição, para que isso não se converta, a tua inquietação, em uma arrasadora tempestade emotiva. Então agora ele vai falar da origem, para que a gente possa perceber. E diz para nós que todas as aflições têm características, tipos e nomes especiais. Aí ele vai dizer assim nessa mensagem. Essa mensagem, pessoal, está no livro, depois vocês vejam lá, tá? Religião dos Espíritos é o capítulo 10, do Chico. Tá? Então vamos embora lá. Primeiro, olha só. Ele diz assim, quais são os tipos e nomes dessas aflições? A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Então aquele que sente o egoísmo, ele vai tender a ter esse vício. Tudo para mim. Eu sou o centro de tudo. A aflição do fanatismo é a intolerância. Então cuidado com o fanatismo. Nós precisamos ouvir. Precisamos ter o contraditório. Precisamos perceber o bem que existe nos outros.
Sem isso, haverá desequilíbrio em nós. O desequilíbrio da intolerância. A aflição da suvinice, a avareza, é a miséria. A aflição da indiferença é o desânimo. A aflição do crime chama-se remorso. Vamos aprender a criar este remorso agora encarnados, para poder sair dos nossos momentos de desajuste com a lei. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da injustiça chama-se crueldade. A aflição do vício, chama-se delinquência. Essa é uma obra de arte que está no fundo, que faz alusão ao perdão de uma criança espiritual. É uma obra feita em cristal, tá, pessoal? Em mármore e cristais, que está perdoando a mãe dela por um aborto que cometeu contra ela. A aflição do crime é o remorso. Eu não conheço uma mãe que não registre dentro de si uma dificuldade quando acontece isso. Então ela tem que arrepender e tem que partir para frente. Se levantar e partir para frente. Lá na frente tentar de novo. Se não der, adotar uma criança e viver a vida feliz. Corrigir os erros. Não viver aquela vida de culpa. A aflição da inveja é a insensatez. A aflição da inutilidade é a queixa. A aflição do relaxamento são as evasivas. É a cólera. A aflição da impaciência é a falta de temperança, é a intemperança. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da preguiça é a rebeldia. Percebam como que observem que todo efeito tem uma causa. E hoje, olhando para dentro de nós podemos identificar em nós esses desequilíbrios e podemos trabalhá-los. As aflições têm causas justas e somos nós, e nós podemos reproduzi-las e reconectá-las agora. E é isso que os trabalhadores na Casa do Caminho hoje já fazem com seu íntimo. Emmanuel vem e arremata. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria, a aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem suportar essas aflições menores da estrada e evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, esses corações que estão unidos a Deus, heróis anônimos na luta do dia, conseguem receber e acumular em si mesmo os talentos de amor e de paz, reservados por Jesus aos sofredores da terra, aqueles que sabem bem sofrer, pessoal, quando ele pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Agradecer
a paciência de vocês em nos ouvirem nessa manhã de domingo e rogar a Deus para que nós consigamos contribuir da mesma forma como nós contribuímos durante o estudo para a nossa reflexão, com a reflexão de vocês, meus irmãos. Um domingo de muita alegria para todos, tá? Vamos fechar os nossos olhos para receber com carinho as mãos do nosso anjo da guarda, do nosso amigo espiritual querido, sobre as nossas cabeças. Ele que está conosco abraçado o tempo inteiro, que chega perto e diz para nós assim: eu estou aqui. Não te abandono nunca. Estou ajudando a tua consciência para que tu percebas isso. Me dá um abraço. E vamos receber o abraço desse anjo guardião querido. De muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que essa vibração toda magnetize as nossas águas em casa. Limpe os nossos ambientes com as boas vibrações. Que se estenda, Senhor, para toda a comunidade em volta da Casa do Caminho e da Casa do Pescador. Para todos aqueles corações que ainda estão em sofrimento, com revolta, que eles possam perceber no seu coração que esses sofrimentos são bênçãos, Senhor, e que Tu só queres o nosso bem. Que nós possamos, Senhor, refletir sobre os nossos pensamentos, refletir sobre os nossos sofrimentos e, refletindo sobre eles, escolher as melhores rotas de crescimento e de progresso no rumo da plenitude que nós tanto desejamos, as bem-aventuranças que Tu nos prometeste. Muito obrigado, Senhor Jesus, que o Teu amor tome conta de todos nós. Que assim seja, Senhor Jesus. Meus irmãos queridos, muito obrigado pelo convite, querida Graça. Muito obrigado pelo carinho, amigo Carlos, amiga Lourdes. Receba um abraço. Olha, daqui a pouco vamos ver aí na Casa do Caminho a Clarinha correndo atrás do papai para evangelizar. Isso aí, parabéns, viu? Do mesmo jeito que o Carlos Eduardo e a Natália ficavam correndo aí atrás da Evelyn. Um grande final de semana para todos nós. Vamos ficar aqui com mais uma música querida para nós, tá? Vamos colocar aqui uma música bacana, olha só. Essa musiquinha aqui. Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado.
recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. O amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez,
se fez.